Saudações de paz a todos os nossos amigos do Facebook e de Fazer Discípulos, da página Palavras de Vida, e os amigos que estão inscritos no nosso canal no YouTube, Evangelista David de Oliveira. Forte abraço a todos vocês. Estamos de posse da Bíblia Sagrada. Estamos aqui para deixar um texto para a meditação de todos vocês. Aonde estiver chegando o nosso vídeo, que Deus em Cristo possa te abençoar poderosamente. Sintam-se abraçados pelo Espírito do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 15 do Doutor Lucas, versículo de número 18, para a nossa meditação. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com vocês algumas questões aqui no capítulo 15 do Doutor Lucas. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar no capítulo 15 do livro de Lucas, Jesus falando-nos acerca de 3 parábolas. Primeiro, Jesus falou-nos acerca da ovelha perdida, falou-nos também acerca da dracma perdida e falou-nos também acerca do filho pródigo. Todas essas 3 parábolas que foram apresentadas pela pessoa do Senhor Jesus estão relacionadas ao mesmo assunto. Fala daquilo que estava perdido e foi encontrado. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, na primeira parábola, ele falou-nos a respeito de 100 ovelhas, falando-nos sobre um pastor que, perdendo uma das suas ovelhas, ele deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela ovelha que havia se perdido, daquela ovelha que havia se prendido aos pedregais. Na segunda parábola, Jesus está nos falando acerca de uma mulher que possuía 10 dracmas, ou 10 moedas, para você entender melhor. E aquela mulher, ela perde uma das tuas moedas. Por sinal, aquelas moedas deveriam ter um valor muito importante para aquela mulher. A Bíblia vai nos dizer que quando essa mulher percebe que havia perdido a sua moeda, ela se preocupa muito com aquela perca. A terceira parábola fala-nos acerca de um homem que ele tinha 2 filhos. E este homem, um homem de grande posse, ele se depara com uma situação que para ele foi muito complicada. Pois um dos teus filhos pede a parte da herança que lhe era de direito e sai da presença do pai. Estas 3 parábolas que Jesus nos apresentou estão nos falando, como disse antes, sobre um assunto que está relacionado à mesma essência. Observamos que na primeira parábola o pastor perde uma ovelha, ele tinha 100, ele perde 1% daquilo que possuía. Na segunda parábola, a mulher tinha 10 dracmas e ela perde uma dracma, perde 10% daquilo que possuía. Na terceira parábola, o pai tinha 2 filhos e perde um. Ele perde 50% daquilo que possuía. Na primeira parábola, nós vamos entender que o pastor deixa em segurança as ovelhas e vai atrás da ovelha que se havia perdido. Na segunda parábola, a mulher procura com diligência até encontrar a moeda que se havia perdido. E a Bíblia vai nos dizer que quando ela encontra, ela chama as tuas amigas, vizinhas e faz festa por haver encontrado a moeda que se havia perdido. Na terceira parábola, quando o filho, como é conhecido, o filho pródigo,
ele pede a parte da herança que lhe era de direito e sai da casa do teu pai. E a Bíblia vai nos dizer que ele começa a gastar o seu dinheiro com algumas amizades que ele tinha. As pessoas talvez tentando se aproveitar daquele jovem porque ele estava com uma grande quantia em dinheiro, pois havia pegado a parte da sua herança. A Bíblia vai nos dizer que ele gasta tudo aquilo que o pai havia passado para ele. Mas o interessante é que, diferente das duas primeiras parábolas, o pai não deixa a fazenda para procurar o filho que havia ido embora. O filho por si só, ele entende que ele havia chegado a uma situação lamentável, pois agora ele estava dependendo de trabalhar para que pudesse adquirir o seu próprio sustento, fazendo um trabalho que naquela época era um trabalho que para os judeus era considerado um trabalho humilhante, cuidando de porcos. E a Bíblia vai nos dizer que os amigos o abandonaram. E agora ele olha para a comida que os porcos se alimentavam, que eram as bolotas que os porcos comiam, a ração dos porcos. E ele deseja comer a comida dos porcos. Ele não come, mas ele deseja comer a comida que os porcos comiam. Quando ele deseja comer a comida que os porcos comiam devido à fome que já estava o assolando, a Bíblia nos diz que ele tem uma reação. Ele se lembra que lá na fazenda do teu pai ele tinha tudo. E os funcionários do teu pai eram bem tratados. E ele diz no teu coração: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como um dos teus empregados. Louvado seja o nome do Senhor. Faze-me, ó Pai, como um dos teus jornaleiros, empregados. A Bíblia vai nos dizer que naquele momento ele tem reação própria. Ele reage diante da situação que ele estava vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele volta para a casa do pai. Quando ele chega na casa do teu pai, o teu pai o recebe de braços abertos. Louvado seja o nome do Senhor. O teu pai o recebe, porque o teu pai estava esperando por ele. Manda que lhe vestissem roupas novas, sapatos, colocou-lhe um anel no seu dedo e o recebeu com grande alegria. O que eu quero passar para vocês nessa palavra? Que o Pai não se esqueceu de você. Ele está de braços abertos para te receber. Só que você precisa reagir diante da situação que você está vivendo. Há situações que o Senhor dos Senhores virá atrás de nós quando, por motivo de circunstâncias da vida, nós tivermos nos prendido a algum embaraço desse mundo. Ele virá para nos resgatar. Há momentos que ele vai se dedicar para nos trazer de volta. Mas com o filho pródigo, a decisão partiu do filho. Ele decidiu ir embora. Nesse, o pai não foi atrás dele. Ele precisou reagir. Sabe o que eu estou passando para você aqui neste vídeo? Que você precisa reagir diante da situação que você está vivendo. Você precisa levantar a cabeça. Você não foi feito para ser um derrotado. Você foi feito para ser vitorioso. Levante a cabeça. Ainda há tempo para você, ainda há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Tenha fé. Acredite no seu milagre. Porque o Deus que resgata, o Deus que transforma, o Deus que restitui,
o Deus que pega a velha criatura e transforma em uma nova criatura. Ele está de pé no teu santuário, esperando uma reação sua, esperando você dizer: hoje eu vou tomar uma decisão diante do Senhor. Hoje eu vou abraçar o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Eu quero orar por você nesse vídeo. Pai, abençoa essa pessoa que está sendo alcançada por esse vídeo, que as tuas mãos, Senhor, possa abençoá-lo de uma maneira tremenda, que ele entenda que ele precisa reagir diante dessa situação, que nem sempre depende do Senhor, meu Pai. Aleluia, às vezes depende da gente levantarmos a cabeça e dizermos ao Senhor: Senhor, eu quero o teu milagre. Que Deus em Cristo te abençoe. Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Jesus. Despede de vocês o teu amigo evangelista David de Oliveira. Forte abraço a todos vocês. Compartilhe esse vídeo. Saudações de paz.